Olá, pessoal. Finalmente recebemos o edital do concurso Banco Central Analista, agora para o ano de 2013. E agora, faltando 2 meses para a prova, é hora de aumentar o gás nessa reta final. E mais do que finalizar a preparação, que já temos trabalhado com ela há algum tempo, é estabelecer algumas estratégias para conseguir um bom resultado lá no exame. O que nós precisamos observar? Quando se trata de uma prova da CESP, muito mais do que só conhecer, né, aquele conhecimento tradicional, de decorar, ou de ter aquele conhecimento extenso, é também a capacidade crítica de avaliação, e dessa vez isso ficou muito explícito no edital. Bom, além disso, é conhecer qual a área que nós vamos escolher, qual a cidade, eu tenho condição de me mudar para aquela região, quanto tempo eu tenho que ficar naquela base que eu escolhi antes de pedir uma transferência, e como que é a pontuação, porque a gente precisa montar uma estratégia inteligente para conseguir otimizar os pontos que a gente for capaz de fazer, né, com base naquilo que a gente tiver estudado. Bom, o que nós vamos tratar então? A entidade organizadora é a CESP. Muitas vezes as pessoas têm um certo receio com a CESP, mas a CESP tem o seu lado muito positivo, principalmente para quem está com a preparação em dia. Nós vamos falar daqui a pouco como que são as questões previstas no edital. Então, é o CESP. A remuneração, aqui nós estamos tratando só do cargo de analista, R$ 13.595,85 até dezembro de 2013 e R$ 14.289,24 a partir de 1º de janeiro de 2014. Lembrando aí que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Bom, taxa de inscrição. Taxa de inscrição R$ 120. A inscrição ocorre somente pela internet. Vamos deixar aqui o endereço da CESP. E tem que ficar muito atento ao prazo, né, para não perder. Muitas vezes a pessoa deixa para fazer a inscrição na última hora, e aí a internet não funciona, o site fica sobrecarregado, e a gente não pode correr o risco de perder um concurso desse porte por ter deixado para a última hora. Então, fique atento. O período começa agora, essa semana, dia 22 de agosto, e vai até o dia 9 de setembro, observando aí com cuidado que vale o horário oficial lá de Brasília. Bom, o que nós precisamos considerar? Precisamos considerar, isso está descrito aqui no edital, que não é só o conhecimento teórico. No edital consta assim, olha, os itens da prova poderão avaliar habilidades, então fique muito atento a isso, que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio. Então, é óbvio, se é um concurso para analista, eu não tenho que ter aquele conhecimento tradicional, eu tenho que ter senso crítico, eu tenho que ter capacidade de interpretação, eu tenho que ter capacidade de síntese, capacidade de análise. Então, a gente tem um edital muito longo, o edital é pesado, mas a gente precisa ter esse olhar diferenciado para as questões. Vamos ficar atentos a isso, nada de decorar. Bom, nós já sabemos que esse concurso tem os conhecimentos básicos e os específicos. Nos conhecimentos básicos, o que é cobrado? Língua portuguesa, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, exceto para a área 6, vamos falar um pouco das áreas, sistema financeiro nacional e sistema de pagamentos brasileiro, para todas as áreas, e economia, exceto para a área 3. Lembrando aqui dentro de economia, que entra macro, micro, tem também tópicos de economia brasileira. Bom, aí essa matéria específica. Agora, e a matéria geral, né? Essa é a matéria, o conhecimento geral, e agora como que eu vou tratar os conhecimentos específicos? Observe o seguinte, nós temos 6 áreas temáticas, então, e a gente precisa estar muito atento, porque as áreas temáticas desse concurso, principalmente a matéria, é diferente da matéria abordada lá
em 2010, no concurso de 2010. Então, nós temos 6 áreas temáticas. Aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas qual área que eu vou escolher? Como é que eu faço? Eu vou escolher onde tem mais vaga? Muito cuidado, porque eu posso ter uma área que tem triplo ou 5, 6 vezes o número de vagas de uma área que eu gostaria de fazer, e, na verdade, eu não vou ter competência para fazer naquela região. Então, primeiro critério, eu tenho que entrar no edital, tenho que acessar o edital. Nós temos um link aqui para vocês acessarem direto. Eu tenho que olhar quais são os conteúdos dessa parte específica de cada uma dessas 6 áreas temáticas para avaliar aquilo que tem aderência à minha competência e o tipo de formação que eu tenho. Não adianta eu querer fazer uma área onde, escolher uma área temática onde tem muita vaga, se tiver matéria lá, por exemplo, que eu nunca vi ou só vi na vitrine. Então, tem que ter muito cuidado, muito critério para analisar as áreas. Quais são essas áreas? Área 1, análise e desenvolvimento de sistemas. Então, aqui eu preciso ter, para qualquer uma delas, eu tenho que ter uma formação específica na área. Suporte à infraestrutura de tecnologia da informação. Política econômica e monetária. Contabilidade e finanças. Infraestrutura e logística. E a área 6, gestão de análise processual. Agora, onde que estão as vagas, né? Como que essas áreas estão distribuídas pelos locais onde tem vagas? Nós só temos vagas aqui em três localidades. Diferentemente do concurso anterior, o concurso anterior tinha mais vagas para Rio de Janeiro, por exemplo, Belo Horizonte só tinha uma área. Dessa vez, nós temos vagas para Brasília, Belém e São Paulo. Então, o número de vagas não é distribuído igualmente. Então, eu tenho que avaliar qual das 6 áreas que eu quero. Então, por exemplo, aqui nós temos a área 1, eu tenho lá em Brasília, só Brasília. Área 2, também só Brasília. Área 3 já tem Belém e Brasília. Área 4, Brasília e São Paulo. Área 5 tem mais regiões. Então, tem São Paulo, Belém, Brasília e Salvador. E área 6, São Paulo, Brasília e... Não, mentira. Área 6, Brasília e São Paulo. Muitas vezes a pessoa está em Belo Horizonte ou está lá no sul, fala, pois é, então não vou fazer o concurso porque não tem vaga aqui, minha família é daqui. Não. Pode pedir depois uma remoção, uma transferência? Pode. Tem que estar atento que, se a pessoa é chamada, ela assina um termo de compromisso que tem que ficar pelo menos 3 anos naquela localidade. Mas 3 anos também passa muito rápido, se a pessoa não gostar ou não quiser estabelecer sua vida profissional numa dessas regiões, ok? Então, aqui nós temos a distribuição por vagas em cada uma dessas regiões. Precisando, no entanto, estar atento, nós vamos ver isso, que para a convocação para a segunda etapa, nós temos aqui um número, é considerado um número muito maior de candidatos. Por quê? Porque eu tenho aqui tanto para correção da prova discursiva, quanto para outra última etapa, que é a etapa de treinamento, né, de qualificação, são chamadas mais pessoas do que as vagas disponíveis, evidentemente, porque nesse histórico aí, algumas pessoas passam de etapa, mas não são aprovadas. Ok? Bom, como que são as etapas da prova? Nós temos 2 etapas. Na primeira etapa, nós temos aqui 3 fases. A primeira fase, eu tenho as provas objetivas, né, de caráter eliminatório e classificatório. Nessa prova aqui, objetiva, nós vamos ter a de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. E na prova discursiva, ela também é de caráter eliminatório e classificatório. E ainda temos tudo isso na primeira etapa, ou seja, essa primeira etapa é antes de ser convocado para já o treinamento específico, nós ainda temos a avaliação de títulos, aqui de caráter classificatório. Então, você tem um doutorado, ou se você tem um mestrado, ou se você tem uma formação na área que é considerada mais relevante, né, do ponto de vista do Banco Central, você entra com uma pontuação diferenciada aí,
nessa avaliação de títulos, que não é eliminatório, mas é classificatório, e aí isso é relevante. A segunda etapa é para quem já foi aprovado nessa primeira parte toda, na proporção da quantidade de vagas que é estabelecido para cada grupo, e entra aqui no programa de capacitação, que também é eliminatório. Para o programa de capacitação é chamado aqui o dobro das vagas, onde esse programa de capacitação é realizado lá em Brasília, ok? E também as vagas são ofertadas aqui de acordo com o cargo e a área de conhecimento e a praça de lotação, evidentemente. Bom, quanto tempo que dura a prova, né? Então, a prova está prevista aí para o dia 20 de outubro. O edital fala data provável, pode ser que haja alguma alteração, então eles deixam isso um pouquinho aberto. E aí nós temos o seguinte, na parte da manhã, ocorrem as provas objetivas, 3h30 para fazer a prova de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos. São as provas objetivas. Então, em 3h30, nós vamos ver daqui a pouco quantas questões tem. Tem que fazer os dois tipos a prova específica e a de conhecimentos gerais. E na parte da tarde do mesmo dia, 4 horas para fazer a prova discursiva. Ok? Bom, quantas questões, né, nós temos nessas provas? Então, na primeira etapa, ainda nas provas objetivas, de conhecimentos básicos, nós temos 50 questões. E de conhecimentos específicos, 70 questões. Então, vou lá de manhã, eu vou fazer quantas questões? 120 questões, ok? Eliminatória e, ao mesmo tempo, classificatória. Na parte da tarde, eu tenho aqui o número de itens, a pontuação, que é, o número de itens valendo 50 pontos. Então, de manhã, 120 e à tarde, na prova discursiva, aqui, 50 pontos. Essa prova discursiva só vai ser avaliado quem tiver a pontuação mínima considerada nas provas objetivas, sendo que aqui, em média, é corrigido, entra, né, para a etapa da correção da prova discursiva em torno de 5 vezes o número de vagas. Então, se eu tiver lá 10 vagas para aquela área, são corrigidos 50 provas, 50 são chamados, né, são considerados os 50 primeiros para terem aquela prova corrigida, tá? A prova discursiva. Depois que passa aqui, está aprovado na prova objetiva, na prova discursiva e já fez a avaliação de títulos, para o programa de capacitação é chamado aí o dobro do número de vagas. Então, mesmo que seja chamado para o programa de capacitação, não significa que já está contratado, né? Tem que fazer o programa de capacitação, ser aprovado, e pode ser que você seja chamado, mas não estando nos primeiros lugares, você não chega a fazer o programa de capacitação. Tem que estar atento a esses detalhes. Bom, como que é essa pontuação, né? O que é o mínimo que eu preciso fazer para ser aprovada nessa primeira etapa? Então, nas provas objetivas, tem 120 pontos. Então, nós vimos, são 50 pontos dos conhecimentos básicos e 70 pontos dos conhecimentos específicos. Aqui, gente, é onde nós precisamos ter um cuidado muito especial. Por quê? Cada uma dessas 120 questões, então, eu tenho lá 50 de conhecimentos básicos. E tenho 70 de conhecimentos específicos. As matérias do conhecimentos básicos, nós já listamos. Do conhecimento específico, aí vai depender da minha área temática. Isso a gente precisa conferir lá no edital, porque é muito grande, eu não vou abordar aqui um por um. Tudo bem. Cada uma dessas questões, ela vem assim, normalmente a CESP tem um enunciado muito grande. Então,
nós já discutimos várias questões, né, para exemplificar. Então, a CESP normalmente põe um enunciado grande. Nós vamos ler esse enunciado quebrando o texto, para não ficar confuso. E aí entram as afirmativas. Então, cada afirmativa, eu só tenho opção, não tem A, B, C, D. Então, eu só tenho opção de colocar certo ou errado. São as duas opções que eu tenho. Aqui, ele já entra filtrando muito para quem... para evitar que quem não estudou possa lá, quando é ABCD, entre no processo de eliminação. Então, aqui, ou eu sei ou não sei. Então, tem 50%, né, de chance de errar ou acertar. Então, se eu considero a afirmativa correta, eu marco letra C. Se eu acho que está errada, eu marco a letra E. Lá no gabarito, nós só vamos ter essas duas opções, ou C ou E. Cuidado grande que nós precisamos ter aqui. Fique atento. Observe o seguinte. Cada uma das 120 questões, cada uma vale um ponto. Tudo bem. Então, se aqui era a letra C, eu marquei letra C, ótimo, eu acertei, eu ganhei um ponto. Se a resposta correta era a letra C e eu marquei letra E, eu perco um ponto. Então, cada questão que eu erro, eu perco um ponto. Então, eu corro o risco, olha, muito cuidado, eu corro o risco de saber muito, mas ter dúvidas em várias questões que ninguém é bom em tudo. Então, as questões que eu não conheço, se eu sacar e errar, eu anulo uma questão que eu já acertei. Mara, então, e se eu não colocar nada? Se você não colocar nada, você não ganha nem perde. Aí, se eu marcar duas questões, não posso, eu tenho que escolher uma só, né? Mas se eu marcar as duas questões, as duas opções, que é errado, ou não marcar nada, eu não ganho e nem perco, eu fico com zero. Então, qual é a estratégia? Para não perder as questões que eu acertei, não perder essa pontuação, eu só devo marcar aquilo que eu tiver certeza. Ai, Mara, mas eu tenho um grande sofrimento quando eu deixo uma questão em branco. Se não sabe, não corra o risco, porque você pode acertar? Pode, mas se você errar, você vai anular uma questão que você já trabalhou tanto e custou muito para acertar. Então, essa é uma recomendação que eu faço. Só marca aquilo que você tiver certeza. Porque é melhor que você faça menos questões, mas todas as questões você faça valer a sua pontuação, do que sair marcando tudo com dó de deixar as questões em aberto e sair anulando ali por eventuais erros as questões que você já acertou. Ok? Então, aqui o total máximo que nós temos são 120 pontos. Tá certo? Bom, na avaliação, fala assim, quanto que é o mínimo que eu tenho que fazer para ser aprovado? Olha, é reprovado quem tiver nota inferior a 10 pontos na parte de conhecimentos básicos. O que isso quer dizer? Se eu tenho 50 questões e eu tenho que ter no mínimo 10, quer dizer, se eu tiver menos de 20% das questões de conhecimentos básicos, eu estou fora, ok? Então, eu tenho que ter acima de um aproveitamento superior a 20% em conhecimentos básicos. E eu também sou reprovado se eu tiver uma nota inferior a 21 pontos na prova de conhecimentos específicos, ou seja, 30%. E no somatório, eu tenho que ter uma nota superior a 36 pontos. Então, o que é o aproveitamento mínimo? 20% nem conhecimentos básicos. Então, de 50 questões, eu tenho que acertar mais de 10. Nos conhecimentos específicos, então, são 70 questões, eu tenho que acertar mais de 21. E, Mara, então, se eu acertar exatamente 10 na primeira e 21 nas específicas, eu estou dentro? Não, você tem que tirar no somatório das duas, no mínimo 36 pontos. Nessa parte de conhecimentos das provas objetivas, ok? Então, tem que ficar atento. Bom, e a discursiva? A discursiva vale 50 pontos. Como que é essa prova discursiva que é feita na parte da tarde, no mesmo dia das provas de conhecimentos objetivos? Aqui ela é formada de duas etapas, né? Primeiro eu tenho a análise de uma situação, problema, é um estudo de caso.
Esse estudo de caso eu tenho que redigir em 90 linhas, que vale 25 pontos. Então, o total da prova são 50 pontos. Essa primeira parte, que é um estudo de caso, vale 25 pontos. Se aqui está falando que é até 90 linhas, gente, não pode ser 91, não. Aqui é a situação limite, o edital é muito claro. Qualquer coisa que fizer fora do que está sendo especificado, eu vou perder ponto. E aqui tem duas questões discursivas. Então, duas questões que eu preciso responder em até 30 linhas cada uma, valendo cada uma 12 pontos e meio. Então, resumindo, eu tenho lá um estudo de caso, 25 pontos, até 90 linhas. Depois eu tenho duas questões abertas. Cada questão aí vale 12 pontos e meio, sendo que cada uma delas eu tenho que responder em até 30 linhas, ok? Ah, mas qual é o tema, né? Não vai perguntar um tema aleatório. O tema que vai ser abordado faz parte da matéria, do conteúdo previsto lá no bloco de conhecimentos específicos que consta lá no edital, ok? Então, não pode cair nada que seja diferente do que está na prova específica, ok? Ah, como que é a fórmula, né, de cálculo da nota da prova discursiva. Então, primeiro o seguinte, para ir para a prova discursiva, eu tenho que passar na prova objetiva até ali a posição de em torno de 5 vezes o número de vagas. No edital, porque a tabela é muito grande, no edital consta até qual posição que vai ser corrigida a prova discursiva. Okay? Então, não adianta eu querer fazer uma boa prova discursiva se eu tiver feito uma prova objetiva mais ou menos. A minha prova nem vai ser corrigida se eu não tiver uma boa classificação na prova objetiva, ok? Agora, nós temos uma fórmula de cálculo para a nota na prova discursiva, que ela é grande e como envolvem várias situações, está lá na página 5 do edital. É muito importante ler, porque lá na fórmula considera, eu tenho um peso tanto para o conhecimento do assunto que eu estou discorrendo a respeito, quanto em relação ao conteúdo. Então, a avaliação envolve forma e conteúdo. Né? Não adianta eu saber muito, mas não saber discorrer início, meio e fim, pontuação, enfim, né? O que é previsto lá para as questões na redação, né? Uma redação de tema, ok? Bom, o resultado dessas provas vai aparecer lá no Diário Oficial, numa data provável aqui, de 14 de novembro de 2013. Então, é bem rápido, né? Faz a prova no dia 20 de outubro, no dia 14 de novembro, já tem o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva. Provisório só, porque aí tem recursos e por aí vai, ok? Bom, o que nós precisamos, então, resumir? Leia o edital. Aqui nós fizemos um apanhado geral, chamando a atenção para aquilo que normalmente a gente vê que impacta no desempenho do aluno. Muitas vezes a pessoa, por não ter lido o edital, não monta uma boa estratégia de aprovação. Então, primeiro, eu preciso estar atento aos prazos, principalmente ao prazo de inscrição, pagar a taxa com antecedência. Muitas vezes eu vou pagar pela internet, o site do meu banco está fora do ar. Então, começa dia 22 vai lá e faz e já encerra, né? Escolha com muito critério a sua área temática e a região onde você vai fazer a prova, porque o edital é muito claro. Depois que fez, eu não posso mudar. Ah, mas e se eu fizer outra matrícula, outra inscrição? Aí pode, né? Se você fizer, mudou de ideia, você vai perder os seus R$ 120, vai fazer uma segunda inscrição e vai valer aquela que você fizer por último. Então, pensa antes direitinho qual a área temática e qual a região que você quer fazer. Depois, antes de escolher a área temática, olha no edital os assuntos, o número de vagas, aquilo ali, o requisito da minha formação está dentro, comporta, eu tenho títulos, né, para aumentar a minha pontuação na concorrência, não tenho? E depois fique muito atento para a questão da marcação. Isso aqui é a melhor estratégia, marcar só o que eu tenho certeza para evitar. Né, a CESP, muita gente sofre com isso, mas ela filtra bastante, eliminando aqueles ganhos por quando a pessoa simplesmente vai sacar ou contar lá a Unidunité,
e ser aprovado sem ter competência para essa aprovação. No mais, continue assistindo as nossas videodicas no Facebook, no site. Se tiver dúvida, manda para nós, que nós vamos continuar apoiando vocês e torcendo muito para que tenham um resultado extraordinário lá no exame. Boa sorte.